Olá, tudo bom? Meu nome é Elaine e eu vou acompanhar vocês durante essa semana. No nosso breve vídeo de ontem, nós comentamos rapidamente com relação às rotinas escolares. Afinal de contas, as rotinas escolares elas fazem parte da vida do professor desde o primeiro dia de aula, né? Mas, professor, você realmente sabe qual é a importância de uma rotina escolar bem estabelecida? A nossa Semana Educa ela fala sobre alfabetização e sobre dicas práticas com relação à sua alfabetização. E por incrível que pareça, o seu momento de rotina, principalmente para nós, professores bilíngues, faz uma diferença tremenda no sucesso da alfabetização dos seus alunos. Por quê? Quando você lida com rotina, você está passando palavras, comandos, frases de apoio, que serão sempre utilizadas, que serão sempre repetidas e que os seus alunos vão ter uma fixação muito grande devido ao contato constante deles com essas palavras. E dentro dessa rotina, professor, se você estabelecer ela com palavras fáceis, com palavras que também fazem parte do dia a dia do seu aluno, você vai ver que você tem um aproveitamento muito maior das palavras. E não só das palavras, mas você consegue criar com os seus alunos um vocabulário mais extenso. O que lá na frente, no momento da alfabetização, professor, faz toda a diferença. No momento que o seu aluno está aprendendo a ler, ele precisa, além de decodificar as letras, juntar os sons, ler uma palavra completa, ele precisa conseguir fazer uma associação do que é aquilo que ele está lendo. E quando seus alunos já têm conhecimento prévio, já possuem uma bagagem, aí a alfabetização acontece bem mais rápido. Em português, esse processo ele é ajudado porque os alunos têm contato com a língua 24 horas por dia. Agora, em inglês, esse conhecimento, esse momento de adquirir o vocabulário, ele acaba ficando um pouco defasado, porque os alunos não têm tanto contato com o segundo idioma quanto eles têm com o primeiro. Muitas vezes, o único momento de contato desses alunos é na escola. Então, professor, use o seu momento de rotina para ajudar os seus alunos a adquirirem mais vocabulário. Como a gente chegou a comentar ontem, nesse momento das rotinas, professor, use frases curtas com palavras-chave que você vai fazer com que os seus alunos adquiram conhecimento daquela palavra. Por exemplo, se você tem um snack time, você pode usar a própria palavra snack para a questão do lanche ali, explicar para eles o que significa snack. Ou ainda você pode pegar o lanche deles e falar o que é cada coisa em inglês, até porque muitos alunos muitas vezes trazem lanches iguais, pelo menos uma ou duas vezes na semana. E olha só que momento maravilhoso, professor, para você fixar vocabulário, porque é uma coisa com a qual eles estão mexendo, eles estão fazendo. Isso é um dos grandes ganchos no momento dos seus alunos adquirirem vocabulário. Então, antes de iniciar a alfabetização, professor, fortaleça o vocabulário dos seus alunos. No momento das rotinas, você também pode usar meios de expansão de vocabulário. Por exemplo, você pode ter um painel do clima. Então, nesse momento, você vai precisar apresentar o sunny, o rainy, o cloudy, snowy para as áreas do Brasil que tem neve, né? Mas nisso você já tem um leque, uma gama de vocabulário que você consegue estar trabalhando com os seus alunos. Dá para você também fazer um tracking, um painel de rotina de como eles estão se sentindo. E daí nisso você vai trabalhar happy, angry, sad, sleepy, tired, hungry, thirsty. Olha que momento enriquecedor, professor, para você ensinar vocabulário de uma maneira gostosa, preparando seus alunos para o momento da alfabetização. Não esqueça de
fortalecer o vocabulário dos seus alunos. Como a gente já falou antes, para quem está fazendo a alfabetização na língua materna, é muito mais fácil de fazer. Os alunos, se eu perguntar para um aluno o que é uma bola, ele sabe o que é uma bola. Agora, para um aluno que não sabe, não tem contato com a segunda língua, fazer esse tipo de trabalho com eles é mais difícil, porque eles não sabem o que é uma bola. Então, quando eles forem ler a palavra, eles vão conseguir sonorizar a palavra, mas eles não vão fazer a decodificação. Então, professor, fortaleça e crie um vocabulário extenso com os seus alunos, desde o momento da rotina. Esses passos são importantes de serem realizados antes da pré-alfabetização, com toda certeza. Agora, caso você esteja com uma turma, que a turma está entrando no esquema da escola bilíngue, você também está se habituando com o que é ser uma escola bilíngue, e os seus alunos não têm contato nenhum com o idioma, e você precisa já iniciar o processo de alfabetização, existem sim algumas técnicas para você conseguir fazer isso, mas essas técnicas elas acabam sendo um pouquinho mais aceleradas com a sua turma. Tá? Então, uma das dicas daí nesse caso é você, início de aula, apresentar o vocabulário que vai ser usado no dia. Por exemplo, você vai trabalhar com a letra A e você separa 3 ou 4 palavras que tenham aquela letra, obviamente, né, seguindo os passos que a gente vai dar depois com relação à alfabetização. Mas, professor, não esqueça de usar o seu momento de rotina para enriquecer a sua aula, facilitar a sua aula na questão de contextualização dos seus alunos e, além disso, fortalecer o momento da pré-alfabetização e início da alfabetização. Caso você trabalhe em uma escola de imersão, fica muito mais fácil de fazer esse tipo de trabalho com os seus alunos, porque, querendo ou não, uma escola de imersão acaba pedindo inglês a todo momento, né? Mas caso a sua escola não seja uma escola de imersão, professor, é muito importante você sempre explorar o ambiente em que você está e as atividades que você está fazendo para conseguir aumentar o vocabulário dos seus alunos. Tá? Então, você foi para a quadra, vai da sala até a quadra falando os nomes das coisas de um modo divertido. Lembrando que depois que você falou o nome de uma coisa, você pode pedir para os seus alunos. Por exemplo, guys, this is a wall. Aí lá na frente, né, isso daqui é uma parede. Aí lá na frente, você pergunta, como é que eu falo parede mesmo em inglês? Sabe? Ou, né, eu uso o inglês porque é o que eu tenho mais contato, mas esse passo a passo ele pode ser feito com outras línguas também. Quando você apresentou um vocabulário para os seus alunos, tá, você sempre pode cobrar aquele vocabulário. Por quê, professor? Porque você só falar e não pedir para eles depois externizarem o que eles aprenderam, seus alunos não vão ter uma memorização. Eles podem até ter entendido, eles podem ter aprendido, mas faz parte do processo cognitivo deles de aprendizado a repetição. Então, professor, apresentou uma palavra em inglês, espera 2, 3 minutinhos, pergunta como que é aquela palavra em inglês mesmo que você já ensinou, pede para eles te falarem. Depois disso, professor, espera mais um pouquinho, volta naquela palavra. Você vai ver que da primeira vez que você pedir, um aluno vai lembrar. Às vezes, nenhum aluno lembra. É natural. Mas depois da terceira, quarta vez que você pedir, eles vão lembrar. E quando eles forem fazer a leitura, a decodificação das palavras que eles estão lendo, eles já vão ter essa base das palavras que você já usou. Lembrando, professor, que essa exploração de vocabulário, ela pode ser feita tanto dentro da sala, quanto fora da sala e também nos momentos de atividade. Então, por exemplo, você está fazendo uma atividade de color, né, de pintar. Nessa atividade, você consegue trabalhar com eles vocabulário de apontador,
de lápis, canetinha, borracha, lápis colorido. Nisso você pode trabalhar as cores, você pode trabalhar os números, tudo isso enquanto você está fazendo aquela atividade. Pode ver, professor, você precisa só explorar com os seus alunos, certo? Obviamente não é um trabalho fácil, a gente sabe disso, mas são dicas que vão aos poucos elevando o nível da sua aula. Ainda mais agora no início do ano, que os alunos passaram um tempo de férias. Aí teve aluno que já teve aula de inglês, mas a gente percebe quando eles voltam das férias, eles estão ali com aquele déficitzinho, porque é muito tempo sem praticar. Como a gente comentou antes, muitos desses alunos não têm contato com o inglês em casa. Então é importante, professor, você explorar dentro e fora da sala de aula. Lembrando que quando você for montar os seus painéis de rotina, professor, é legal você ver quais vocabulários você pode usar depois, no momento da alfabetização, e montar os seus painéis de rotina de acordo com isso. Então, por exemplo, você tem a rotina do track ali, dos feelings, de como seus alunos estão se sentindo. Ali você sabe que você consegue trabalhar o happy, você consegue trabalhar o sad, você consegue trabalhar o hungry. São sentimentos todos que você consegue trabalhar, a primeira, a segunda, a terceira letra, enfim, você consegue estar usando eles ali. Outra coisa que você consegue estar usando também, palavras-chave, como a gente já falou dos seus painéis, essas palavras-chave se encaixando depois no que eles vão precisar para estar evoluindo no processo de escrita, de leitura e de decodificação, certo? Então, professor, o nosso vídeo de hoje, ele fala sobre aquisição de vocabulário, certo? Principalmente para nós, professores bilíngues, que a gente sabe que faz muita falta mesmo. No nosso material de PDF que foi fornecido ontem, a gente deu algumas dicas sobre painéis de rotina, tá? Tanto painéis de rotina, como painéis de comportamento, como também algumas outras sugestões ali de painéis para programas que trabalham a liderança no aluno, o líder em mim, o helper do professor e coisas assim. No nosso material de hoje, nós vamos fornecer algumas sugestões de expansão de vocabulário com os seus alunos. O nosso PDF de hoje vai ser um pouquinho menor, porque as necessidades da sua turma, professora, elas são únicas da sua turma. Então isso é uma coisa que provavelmente você vai precisar trabalhar diretamente com a sua turma, né? Dentro da necessidade, dentro das atividades e dentro da rotina que você estabelecer com os seus alunos. Então é só realmente uma sugestão para você conseguir se achar nesse momento de montar essas atividades com expansão de vocabulário. Agora, se você ainda não teve acesso ao nosso PDF fornecido ontem, dá uma olhadinha aqui nas postagens da page, que eu sei que tem um link aqui embaixo que tem esse PDF para vocês baixarem. Caso vocês não encontrem, é só mandar um inbox ali para nós pedindo esse PDF, certo? Que a gente envia para vocês. Geralmente a gente envia o PDF via e-mail, então nós pedimos daí que seja enviado o e-mail também, tá? Mas é maravilhoso, é um book assim com bastante sugestão, tenho certeza que vocês vão se encantar com alguns deles. Certo, professor? Esse foi o nosso segundo vídeo e amanhã tem mais. Bye, bye!